Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nessa segunda temporada, estamos focados na retomada econômica do Estado, com todos os cuidados ainda necessários e rezando para não aparecerem novas variantes do coronavírus. Hoje, vamos falar de dois setores que se revelaram absolutamente essenciais na pandemia: a gastronomia e o audiovisual. E refletir como empreender nessas áreas. Mais do que isso, como gerir pessoas e incentivar novos empreendedores. Vamos pensar sobre isso com Gente do Rio em dose dupla. Temos dois entrevistados. O que tem a ver um chefe de cozinha e um produtor audiovisual? É mais difícil montar um restaurante ou uma produtora de vídeo? O que os nossos dois entrevistados de hoje têm em comum é a preocupação de fazer um trabalho que tenha relevância social e também formar as novas gerações nas áreas em que atuam. Estou falando de João Diamante, chefe de cozinha, e de Leonardo Ed, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual. João atua no espaço Minha Casa, é embaixador do Circuito Gastronômico de Favelas e criador do projeto social Diamantes na Cozinha. Leonardo é fundador da Urca Filmes, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e criador de um programa de estágios para formar novos talentos. É com essas duas feras que eu converso hoje. Muito bem-vindo, João Diamante, chefe de cozinha. Bem-vindo também, Leonardo Ed, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual, né? Isso. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite aí. Leonardo, a pandemia mostrou que a indústria do audiovisual é setor de produto de primeira necessidade, né? É essencial para a vida das pessoas, porque no isolamento, quem não tinha um streaming, mesmo pelo celular, uma TV, filmes, quer dizer, isso salvou a vida de muita gente, né? Isso foi uma injeção de ânimo no setor de vocês? Bom, com certeza. Durante a pandemia, de fato, o audiovisual se mostrou uma necessidade básica. Básica, né? A exatamente. cultura como um todo se mostrou uma necessidade básica para a população. E só assim que, como você bem falou, salvou a vida, né, da sociedade. Porque imagina você ficar trancado em casa sem ter o que fazer, sem ter um livro para ler, sem ter um filme para assistir, uma cultura para consumir. Uma série, né? Que é uma coisa série. hoje que está muito popularizou muito, né? Exato. As séries são as atuais novelas, né? Exatamente, exatamente. Tanto que as plataformas estão começando a fazer novelas também. Então, só o streaming aumentou em 30% o número de assinantes durante a pandemia. E é muita coisa. E eu acho que a sociedade entendeu, de fato, a importância do audiovisual. Né? A gente tinha muito a radiodifusão, a TV aberta, como os programas de variedade, as novelas e tal, só que eu acho que nesse momento de pandemia, a população entendeu que é muito mais, né? E entendeu que o audiovisual é o audiovisual, né? Porque a gente costuma assistir a televisão sem pensar muito em quem faz aquilo ali, né? E quem está produzindo. Porque eu acho que isso foi uma evolução, talvez das mais importantes, a sociedade entender que tem gente ali por trás. Como é que essa gente continua produzindo? Por exemplo, teve canais, né, de TV aberta e tal, que tiveram que reprisar conteúdo porque não podiam, de fato, produzir por causa da pandemia. Isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Que foi uma coisa contraditória, né? Ao mesmo tempo que estava super em voga e as pessoas, vocês não podiam fazer novas produções porque não tinha como filmar na rua, né? João, a gastronomia aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, a gastronomia, a comida sempre foi uma coisa muito social, né? As pessoas se reúnem geralmente o quê? Para comer e beber. E aí na pandemia não podia fazer isso e vocês tiveram que se reinventar também, né? Na verdade, primeiramente, a comida é necessidade básica, né? Acho que é necessidade básica e é um direito que está na Constituição. Então, primeiramente, pensando em comida é necessidade básica, muitas pessoas ficaram sem comer.
E isso foi difícil. E através do projeto Diamante na Cozinha, nós fizemos algumas ações que conseguimos ajudar muitas pessoas. Somam mais de 18 toneladas de alimentos doados, fora todas as quentinhas. No restaurante, a gente teve que se reinventar pelo modelo, toda a maioria ali do setor de A e B aderiu ao delivery, que hoje acaba representando um percentual legal dentro do faturamento total. Quanto que está esse percentual e se você avalia que isso vai ficar? Com certeza isso fica, mas na época, quando a pandemia estava muito afinco ali, muito forte, ali já representava quase da sua totalidade, porque ninguém saía de casa, então se você não tivesse delivery, hoje deve representar uns 15%, 20%, 18% do faturamento total. Mas é uma ferramenta importante, tanto pelo conforto e tanto também para você manter, porque muitas pessoas foi difícil aderir o delivery por várias situações. Até porque a comida, como você fala, social, a pessoa gosta de sair, a pessoa gosta de estar, a pessoa gosta de fazer aquele ambiente da mesa e tudo mais. Só que em época pandêmica ninguém poderia fazer isso e acabou tendo que transferir uma experiência gastronômica para dentro da casa da pessoa. E foi isso que aconteceu. Então foi uma mudança de comportamento do mercado necessária, isso que acabou mantendo diversos empreendimentos do setor de A&B, de alimentos e bebidas, e é uma coisa que veio para ficar. Então todo empreendimento, todo restaurante que tem a comida ali que se preze, já pensa na sua construção em ter uma saída de delivery. Então isso foi uma coisa também que ficou. Virou uma coisa obrigatória, meio que né? obrigatório. Tu tá com o teu estabelecimento, já tá com a tua operação girando, já tem gente trabalhando, então você já escoa mais uma parte do seu faturamento, dividindo ali dentro de um delivery. Leonardo, apesar desse status preponderante que vocês ganharam, né, depois da pandemia, durante a pandemia, até agora que ainda estamos, né, na pandemia, ainda existe muito preconceito e muita desinformação, muitas pessoas que acham que o setor de audiovisual vive, segundo eles, né, uma dependência meio que parasita das leis de incentivo, né? Sim. E como é que você responde a isso? A gente tem feito já há quase 10 anos, a gente vem trazendo informações corretas sobre essa indústria. Né? A gente parou de chamar de setor, segmento, porque é uma indústria de fato. Só para você ter uma ideia, essa indústria responde por quase 28 bilhões de reais de valor agregado à economia. Então, são quase 28 bilhões de reais que a gente injeta na economia brasileira. Né? A gente já chegou a 0,5% do PIB. A gente é muitas vezes maior do que a indústria farmacêutica, inclusive. Então, gerando emprego, gerando renda, são 3 bilhões e meio de impostos que a gente gera ao longo do ano para uma política pública de fomento, né, muito menor que isso. E que é realizada no mundo inteiro, porque também a fruição de cultura está garantida, né, na Constituição Federal, né, uma garantia básica, um direito básico do cidadão ter acesso à cultura. E todo governo que se diz democrático entrega essa produção cultural à sociedade, né? Não é ele que produz. E para isso existe o fomento. Como existe fomento e renúncia fiscal à indústria automobilística, à metalmecânica, enfim, a toda a indústria de plásticos, enfim, a toda a indústria que aí existe. Então a gente procura trazer essas informações, né, as informações corretas, que na verdade o retorno para a sociedade é muito grande. No mundo inteiro, de novo, inclusive nos Estados Unidos, né, que é o grande bastião do liberalismo aí, mundial, o investimento do governo em Hollywood e na produção independente americana é bilionário por ano, porque é aí que você divulga a sua cultura. E hoje, sem limites físicos, né, para distribuição do conteúdo audiovisual, o que faz um país crescer é a sua cultura, é a divulgação da sua cultura, é a divulgação do seu idioma, é a divulgação do seu, o famoso soft power, né? O que a gente chama de soft power, que principalmente Estados Unidos e Inglaterra fizeram muito ali depois da Segunda Guerra, e China faz, Índia faz, e tal, tudo através do seu audiovisual.
Então, isso é uma questão que a gente conta com os meios de comunicação para trazer essas informações e a gente emprega aí mais de 350 mil pessoas por ano. Qual é a importância dos brasileiros, da produção brasileira para esses conteúdos? O Brasil hoje é o segundo maior mercado do mundo das plataformas. Fica ali entre segundo e terceiro. Mas mercado consumidor? Mercado consumidor. Sim. Então, o que acontece? Agora, de produção. De produção. As plataformas, elas entendem, sempre entenderam. Vamos pegar a radiodifusão, o que tem? É conteúdo brasileiro na radiodifusão. Não adianta você ter conteúdo estrangeiro, só conteúdo estrangeiro, porque o brasileiro quer se ver na tela. Então, essas plataformas que estão chegando agora começaram a entender isso e estão fazendo os conteúdos locais, que é o que realmente faz sucesso. Tem todas aquelas séries grandes, americanas, inglesas e tal, que fazem sucesso, mas o que realmente traz assinantes, traz engajamento é o conteúdo brasileiro. A gente ainda está encaminhando para ter uma quantidade relevante de conteúdos brasileiros nas plataformas, mas já estamos evoluindo. A gente tem, para o ano que vem, que é um ano de retomada de fato, 2022, a gente tem aí uma possibilidade de 700 milhões ou quase R$1 bilhão de investimento só das plataformas em produção brasileira. Então, já a gente vai ter uma quantidade muito relevante de séries nas plataformas, que também escoa para os canais, né? Ou vice-versa. Essa questão das janelas tem sido muito interessante, que você tem plataformas que têm canais abaixo delas e tem plataformas que a gente chama de puro sangue, que é só plataforma digital. Então, esse movimento todo, com a pandemia, acelerou talvez 10 anos em um, né? Mas está tudo se reajustando essas janelas e eu acho que isso só favorece o consumidor, o povo brasileiro. João, a gente estava falando aqui da produção de conteúdo, das séries. Um dos programas que fazem mais sucesso, tanto nas TVs pagas como nas abertas, são os programas de culinária, né? Aqui na Band nós temos o The Chef, o Masterchef. Qual a importância desses programas para a difusão da atividade de vocês? Porque agora ser chefe virou uma coisa muito mais popular, né? É como o Leonardo falou, eu acho que é não só da profissão, mas como uma cultura, né? Como comer, por que comer, de que maneira comer, é educativo, é cultural. E essa é a importância de qualquer programa de televisão, sobretudo quando você fala de uma profissão que é uma profissão que está sendo desenvolvida agora no Brasil. Enfim, se contar de história, no Brasil quem cozinhava eram pessoas pretas escravizadas que ficavam numa parte da casa e ninguém dava valor para isso. E aí, a partir de um momento que uma parte da sociedade entendeu que aquilo ali daria uma rentabilidade financeira, começou a assumir essa parte, começou a ganhar protagonismo. E aí o Brasil começa a engatear, né? O Brasil deve ter 20 anos, 25 anos mais ou menos aí, de profissionalismo dentro de cozinha. E as pessoas querem saber, uma que ela quer saber o que ela está comendo, outra elas querem melhorar essa atividade do fazer, essa curiosidade. E essa atividade dentro da cozinha é um entretenimento, né? Porque você tem um lugar de alta pressão, que você precisa entregar um trabalho bem bacana, e isso prende muita atenção do telespectador. Às vezes, até quem não sabe cozinhar gosta de ver, né? Exatamente. É o meu caso, né? Então, assim, você fica ali preso ali por vários motivos, e é educativo e é cultural, porque ali você aprende como se alimentar, tipo de alimentos, produtos que você nunca viu, como você preparar um alimento na maneira correta, da técnica correta, para ficar suculento, para você não perder nutrientes. Então é educativo, essa é a importância de um programa como esse. Além de ser entretenimento, a questão cultural e educação faz total sentido e é fundamental, porque eu vou falar para você assim, se eu falo assim, eu estou comendo lasanha, macarrão, para qual país eu estou indo? Lasanha e macarrão. Itália. Se eu falo para você, eu estou comendo peixe cru. Japão. Então, assim, eu não estou falando qual país, eu estou mostrando qual é o alimento, você já está falando, é cultura, é arte e educação. Essa é a missão que tem a televisão, é a missão que tem um programa como esse voltado à gastronomia, de dar cultura através da imagem, através ali, de uma forma leve, de uma forma prazerosa, não de uma forma maçante. E um outro status também para quem cozinha, né? Sim, sim. Isso tem umas controvérsias, porque na televisão ele mostra uma parte mais
talvez mais cultural, mais educacional, tem a parte mais dura, porque a realidade séria da cozinha ali do dia a dia é uma realidade um pouco mais real. Só que dá para você ver que tem pressão, que tem suor, que tem muito trabalho, que você se queima, mas que mostra uma realidade ali da cozinha que é duro estar ali todo dia, mas que tem um lado do prazer quando você apresenta seu trabalho para alguém e a pessoa fala, nossa, que incrível, isso está muito gostoso. Leonardo, você defende um modelo sustentável para a indústria do audiovisual, né? Explica para a gente esse conceito de modelo sustentável. Existe um modelo sustentável que pode funcionar aqui, que a gente busca, né, que trata a política pública, que tem a política pública como base, ou seja, de desenvolvimento da indústria local, no caso a brasileira, considerando todo esse ecossistema econômico. Então você tem uma injeção de capital privado junto com uma injeção de fomento público que é retroalimentada. A gente tem uma CID, né, que é uma taxa que chama Condecine, que é algo que só os empresários do setor pagam. É uma taxa, cada filme, cada série, cada obra audiovisual que é distribuída, se paga uma taxa. E essa taxa é recolhida pelo governo federal e ela precisa, assim como toda a CID, precisa ser investida num lugar específico, que é o desenvolvimento da indústria audiovisual. Então hoje, se você olhar o ecossistema de fomento da indústria audiovisual, mais de 90% vem de uma taxa que nós mesmos pagamos, como se fosse um imposto nosso, que nós mesmos pagamos. Então, a gente paga essa taxa reverte para o desenvolvimento da indústria audiovisual, gera mais essa taxa que vai tendo um ciclo virtuoso. Então, isso é uma sustentabilidade. E agora a gente está buscando a sustentabilidade do negócio em si, ou seja, do licenciamento, da venda do conteúdo, né, que é criar um ecossistema de negócios favorável, né, desburocratizado, seguro, que tem a sua institucionalidade, para a gente conseguir fazer girar e cada vez mais a gente poder ampliar o leque, por exemplo, de novas empresas, de novos realizadores, de novos entrantes nesse mercado que possam se beneficiar desse ciclo virtuoso e a gente ter uma indústria audiovisual no Brasil cada vez maior e mais pujante. João, você já foi marinheiro, né? Em que momento que a maré virou e você resolveu ser cozinheiro? Na verdade, foi meio que um acaso, né? A oportunidade que a vida me deu, enfim, minha história, eu venho da Bahia, ainda muito novo, 6 meses de idade, me desenvolvi minha vida toda dentro de uma comunidade. E aí já trabalhei no Complexo do Andaraí, na zona norte do Rio. E aí fiquei na comunidade até 27 anos. Então, assim, quando eu entrei para a Marinha, o único lugar que eu podia estudar era na cozinha, porque eu tinha a possibilidade de sair um pouco mais cedo, tinha uma rotina diferenciada. E aí eu comecei a me atentar a isso, mas pelo ato de servir. Eu sempre gostei muito de servir. E sempre fiquei me perguntando, pô, talvez aqui tem uma possibilidade legal de fazer um trabalho bacana, mas as pessoas sempre reclamam. E naquele momento que eu comecei a servir, quando eu comecei a entender que pô, você chega em casa cansado, você tem uma comida que é mais ou menos, aí você fica chateado por completo. Agora, você chega em casa cansado e tem aquela comida que te abraça, muda teu ânimo. Esse é o poder da gastronomia, é um poder é um poder de um filme, é um poder de qualquer outra ferramenta cultural, educacional, que a gente pode colocar. Então, isso mudava muito minha rotina de fazer as pessoas felizes através do alimento. Então, foi nesse momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Que quando a pessoa chegava cansada para comer lá no rancho, que a gente chama, e via aquela comida lá bem posta, quentinha, legal, saborosa, e ela comia e mudava o dia dela, falei, pô, é isso que eu quero seguir, é essa profissão que eu quero seguir. Aí eu comecei a me aprofundar dentro dessa profissão, entender todas as mazelas que a profissão tem, que a gente sabe que às vezes retrata uma coisa, mas que só quem está no dia a dia é outra. Acho que o audiovisual é muito parecido com a gastronomia, com o jornalismo. A pessoa vê você na televisão, aquela coisa bacana, toda produzida, mas ninguém sabe os bastidores que tem isso para acontecer, para transmitir. Muitas profissões são parecidas com isso, mas que é prazeroso no resultado. Quando você vê o resultado da coisa, isso te dá um prazer, te retroalimenta para você continuar. Então foi aí que aconteceu isso. Você está falando dos perrengues, mas você chegou a Paris, né? Realizou, é o sonho de todo chefe, né? Trabalhar lá. Talvez eu cheguei a Paris porque eu não tinha esse sonho. Porque, talvez, bem possível foi isso, porque meu sonho de moleque
era ganhar R$ 1.200 por mês e ter uma casa na comunidade. Esse era meu sonho. Eu acho que eu só cheguei em Paris porque eu fui tão em busca desse sonho dos R$ 1.200 e da casa da comunidade, que isso se retrata em dignidade, que é o básico, que 80% da população brasileira não tem, a gente busca todo dia isso, que acabou chegando em Paris. Eu acho que eu não projetei isso. Às vezes, muitas pessoas acabam projetando isso e acabam ficando tristes Eu só trabalhava e buscava e a coisa ia acontecendo. Aconteceu de chegar em Paris, porque eu fiz uma faculdade que tinha uma chancela de um grande chefe, que chama Alain Ducasse, que é um francês, e eu fiquei entre os 3 melhores da faculdade. E a partir daí, eu consegui um estágio na França, e morei lá no Jardim de Luxemburgo, eu trabalhei no restaurante da Torre Eiffel, e aí a coisa começou a mudar culturalmente, voltada a conhecimento. Aí a coisa começou a funcionar, eu comecei a entender aonde o João foi parar pelo sonho de ganhar R$ 1.200 por mês e ter uma casa na comunidade, que era dignidade. Leonardo, você também é muito voltado para esse público, né, que quer ingressar na profissão. Você foi o autor, o idealizador de um programa de estágio para descobrir novos talentos, né, no audiovisual, né? Sim. Também faz mais de 10 anos, estou trabalhando muito para poder fazer essa entrada, né, dos profissionais no audiovisual mais simples, mais fácil, porque a cultura tem isso também de bom, né? A cultura traz todo mundo para dentro. A cultura abraça qualquer um que queira trabalhar com cultura. E hoje são 6 milhões de pessoas no Brasil, se eu não me engano, que trabalham com cultura. Que é uma coisa que realmente tem em comum também, né, nos dois setores. Totalmente. Então, você tem todos os tipos de qualificação para todas as idades, para todas as disponibilidades na cultura. Então, desde 2008, se eu não me engano, a gente vem fazendo programas de estágio na Urca Filmes e também na Firjan, onde a gente fez um programa curta criativo que trazia estudantes, né, aí já da universidade ou cursos técnicos, para trazerem seus curtas-metragens, aí especificamente sobre o Rio de Janeiro, e era um concurso que um dos prêmios eram estágios, né, em várias produtoras, tinham 5 produtoras diferentes para dar esse estágio. E, além disso, prêmios em dinheiro, em aluguel de equipamento para fazer o próximo filme, para a gente poder fazer esse ciclo, né, essa roda seguir girando. E um dos estagiários que foram para a Urca, hoje tem o Jeitinho Carioca, aquele perfil do Instagram, que foi um canal do YouTube de super sucesso. Começou assim, na faculdade ele mandou o seu curta, foi primeiro colocado, se eu não me engano, em um dos anos aí do Curta Criativo. Aí fez um estágio na Urca, criou a sua própria empresa, começou a coproduzir com a Urca Filmes. Então virou de fato um empreendedor, um empresário, e agora tem esse canal de super sucesso que chama Jeitinho Carioca. Então a gente vê isso acontecendo com vários. Eu tive vários estagiários que criaram suas próprias empresas e começaram a trabalhar e trabalham até hoje comigo. No próximo bloco, já pensou alguma vez na vida em fazer algo em audiovisual? O Cicave tem programa de formação de novos talentos. O Leonardo já falou e vai explicar mais no próximo bloco. E você conhece a Boulanger Rua? Não? Então fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com João Diamante, chefe de cozinha, e com Leonardo Ed, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual. Leonardo, você estava falando do programa de estágio que você idealizou, inclusive contou cases de sucesso no último bloco. Qual é o passo a passo para quem quer trabalhar nessa área? Que é uma área, aliás, super ampla, né? Tem muita coisa para fazer, uma diversidade enorme. Sim. A indústria do audiovisual tem uma gama de oportunidades gigantesca para todo tipo de formação, para todo tipo de perfil e de idades, né? Não tem muita limitação de idades Porque parece que é uma coisa só para jovem, né? Não, não é. É também,
né, é para todo mundo, né? Você vê, seja um ator em si, uma atriz, que pode ser uma pessoa idosa e tal, ou mesmo para um trabalho de criação, de produção, enfim. Eu sempre digo que a indústria criativa é assim, né? Ela abraça todo mundo, como eu falei no outro bloco. E o que eu indico para quem quer ingressar, né, você tem vários segmentos diferentes, tem o segmento da criação, né, com roteiristas, diretores, enfim, por aí vai. Segmentos técnicos, como um iluminador, como um assistente de direção, enfim, uma série de outras funções aqui. E tem o segmento de gestão, né, que eu chamo, que é a parte de produção, de empresariado e tudo mais, que são os empreendedores também que começam as suas empresas. Mas para todo mundo, e eu acho que para qualquer indústria, a primeira coisa é conhecimento, né, uma formação, é buscar conhecimento. Então, existem vários cursos disponíveis, desde cursos técnicos até faculdades, universidades, de todos os valores, gratuitos ou pagos e tal, e tem muita bibliografia na internet, tem muita coisa para buscar, muitos estudos de mercado, enfim. Então, a primeira coisa que eu falo é leia. Leia bastante, leia de tudo, tente se conectar às pessoas da área, né? O SICAV tem recebido muita gente nesse sentido e a gente tem essa parceria com a Firjan e o Sistema S. Né? Do qual você é vice-presidente, né? da Firjan, Exatamente. Vice-presidente da Firjan. E a gente tem um programa de capacitação no Senai voltado para o audiovisual. O Senai tem todas as indústrias ali, mas tem um programa voltado para o audiovisual que tem desde a educação mais básica até mais qualificada, né? mais avançada, e que muitos dos cursos também são gratuitos. Então, é para todo mundo. Então, o que eu indico, primeiro passo, temos que nos capacitar, temos que ler, e de novo, não só para o audiovisual, né? Para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Para tudo, né? Como o João, né? Foi para a cozinha porque queria estudar e acabou em Paris. Exatamente. Aliás, eu queria te perguntar, você acabou em Paris, chegou ao ápice, conquistou o que quis ou o que planejava, mas nunca esqueceu das suas origens, né? Não, nem pode. Tanto que, assim que pôde, criou o projeto Diamante na Cozinha. Conta pra gente o que é esse projeto. O Diamante na Cozinha é um projeto social onde você utiliza a gastronomia como uma ferramenta de transformação. A ideia de todo projeto social é a mesma, é incluir, é inserir, é educar, é dar oportunidade. Então, assim, o Diamante na Cozinha ele só tem uma ferramenta que está muito em alta hoje, que é a gastronomia. O modelo de educação do Brasil é um modelo muito arcaico, né? Um modelo muito antigo, um modelo maçante. Ninguém gosta de ir para a escola, ficar numa carteira. Às vezes as pessoas ficam se perguntando, tá, aonde que eu vou utilizar isso na minha vida? E aí quando você tem um modelo que é um modelo atraente, que é um modelo que você entende ali como melhor, a gente falou de cultura, eu falei alguns nomes de alguns pratos, de algumas preparações, e você já falou o país. Eu sou o que sou pela gastronomia, quem me alfabetizou foi a gastronomia. Se eu falo hoje um pouco melhor o português, se eu conheço alguns países sem sair do meu país, se eu conheço algumas culturas sem sair do meu país, foi a gastronomia que me permitiu de uma maneira alegre, de uma maneira leve, só através da cultura alimentar. Você conhece a pessoa pelo que ela come. Se eu falo para você feijão tropeiro, angu, couve, aí você vai falar Minas. Se eu falo para você acarajé, enfim, vatapá, caruru, Bahia, tá vendo como que a gastronomia te ensina? Desde quando você nasce até toda a tua trajetória, por onde o tropeiro passou, aonde os portugueses chegaram. Então tem tudo a ver, é uma forma leve. Então por isso o Diamante na Cozinha. Diamante na Cozinha ele está ali para alfabetizar, para inserir, para incluir as pessoas através da gastronomia. E fica uma coisa leve. E o mais legal do Diamante na Cozinha, que é um curso de 3 meses, onde você aprende desde plantar, cultivar e colher, até finalizar um prato, passando por diversas áreas, panificação, confeitaria, padaria, antropologia, segurança alimentar. Muitas pessoas que entram, às vezes, não querem nem ficar na área da gastronomia. Estão numa depressão profunda, acontecendo alguma coisa em casa, não sabe o que vai fazer e busca a gastronomia. E chega lá, se tem um ambiente tão acolhedor que ela fala, chefe, eu não quero ser cozinheira, eu não quero ser empreendedora no ramo da gastronomia, eu não quero ser confeiteira.
cara, eu me senti bem. Eu me senti aqui aceito de uma forma, consegui fazer network e tudo mais. Mas o Diamante na Cozinha hoje tem mais de 240 alunos formados, Ai, que um bacana. impacto muito grande, pessoas que hoje são chefes de cozinhas, que chefiam cozinha hoje em outros países, como a África, como o continente africano, como em Luanda. Tem uma pessoa lá, tem pessoas trabalhando com grandes chefes de cozinha do Rio de Janeiro, tem pessoas que têm seus próprios empreendimentos que conseguiram desenvolver melhor, porque normalmente o empreendedor ele acaba não tendo um conhecimento que precisa. E aí, ainda mais no mundo da gastronomia, que é um mundo muito peculiar, que você, enfim, compra um copo a R$2 e você quer vender a 4. Não, está errado. Então tem todo um cálculo ali, toda uma assistência para a pessoa ganhar esse conhecimento. Então a gente tem impacto em ambas áreas, tanto na área de cultura, na área de formação, na área de empreendedorismo, na área social, na área psicológica. Então, com esse curso a gente consegue abraçar essas pessoas, até porque eu sou oriundo de projetos sociais. Então, na minha infância eu fiz balé, teatro, capoeira, futebol, dança. Foi uma das coisas que me deram essa capacidade cognitiva e intelectual de entender que eu poderia sair de uma comunidade com segurança, que eu poderia estar onde que eu quiser estar. Então, essa é a ideia e essa é a ideia do Diamante na Cozinha. Muito bacana. E o CICAV, ele abrange uma área, assim, diversa. Vou até ler aqui, tudo que vocês representam. Estúdios, produtoras de TV, cinema e vídeo, laboratórios cinematográficos, produtoras de games, empresas de dublagem, de finalização e de locação de equipamentos cinematográficos. Como conciliar esses interesses todos, esse mundo de gente? Esse trabalho muito mais difícil, acho que essa é a palavra, de tentar conciliar todos os interesses, ele traz também um ganho, né, para a indústria, porque a gente acaba trabalhando com níveis muito diferentes de empresas, seja nível econômico, nível de desenvolvimento, que foi, a gente acaba trazendo todo mundo para um mesmo patamar de discussão no entendimento que a gente precisa desenvolver a nossa indústria. Né? E desenvolver a nossa indústria é desenvolver nossos produtos brasileiros para o nosso consumidor, que é a nossa sociedade, contando a nossa história com a nossa voz. Né? Como o João está contando, né? Exatamente. Então Já daria um bom documentário, uma boa série, olha aí, já tem tá... Tem alguns já. A gente tem. A gente fez um que era até o apoio, era o apoio da prefeitura com a lei de incentivo. É isso, na verdade não existe sociedade, não existe um país sem o governo. Então tem pessoas que, não, eu prefiro ser uma coisa, um modelo à parte, que não tem como que tu vai andar. Aí tem o empresário, não, que eu ando com as minhas próprias pernas e tudo mais. Tá, mas dele vai lá e pega um empréstimo com o BNDES. Com a taxa, eu vou pagar, mas a taxa baixa. E o banco BNDES é de quem? Do governo. Então, assim, para com esse discurso. O discurso é que você precisa do governo e você tem que cobrar para o governo fazer o trabalho direito. É isso. Mas não tem sociedade sem um governo, não existe. O governo está aí para dar cultura, arte, educação, saúde e todos os direitos que estão na Constituição. É verdade. E nesse sentido, vocês acabam de firmar uma parceria com a Prefeitura do Rio, né, Leonardo? Exatamente. O que o João estava falando é exatamente isso que a gente buscou agora, eu concordo 100%. E o que a gente fez agora com a Prefeitura do Rio, com essa nova gestão, que tem uma visão não só de negócio, de desenvolvimento da indústria, mas de política pública, de inclusão, de desenvolvimento da base, né? A gente firmou agora Firjan, CICAV e Prefeitura, representada pela Rio Filme, né, que é a nossa empresa do audiovisual aqui da cidade do Rio de Janeiro, um termo de cooperação onde a gente vai desenvolver o planejamento estratégico da Rio Filme, vamos modernizar a Rio Filme, transformar a Rio Filme numa grande empresa, e uma grande empresa não só em lucro, né, em receita, em trazer receita financeira, retorno financeiro, mas retorno social, de inclusão de toda essa política pública. É onde se tem a sala de cinema do Alemão, por exemplo, onde tem salas de cinema de rua, com ingressos subsidiados, que aí você tem a real inclusão, você faz com que as pessoas realmente vejam, porque não adianta a gente cobrar da população ir a um cinema que custa R$40, R$50 uma sessão, ou verdade. acessar uma plataforma que custa R$30, R$20 cada uma, R$50.
A gente precisa, de fato, entregar... Democratizar. De fato, né? De verdade, não só no discurso. Então, esse termo de cooperação é para isso. Incentivar as pessoas criativas como o João. Aliás, o que é a Boulanger Rua, João? Não, a Boulanger Rua é mais, assim, hoje o Grupo JD, que é o grupo que gere todas as atividades que o João faz hoje, a gente acredita muito e sempre acreditamos na economia colaborativa, que é isso que está na minha camisa, colaboração. Então, assim, hoje tem a Boulanger Rua, tem a Araucária, tem a Malu Catering, então tem vários empreendedores que fazem produtos de alimentício voltado para toda a área, para todo o setor de A&B, que a gente faz parcerias e incuba esses produtos dentro da nossa gama. Porque a gente acredita que todo mundo junto vai ser mais forte. Que se a Boulanger Rua ganhar, que foi uma parceria que a gente fez de padaria, se ele é um parceiro nosso e a gente vender, ele Mas ganha é uma também. escola também ou não? Não. Vocês funcionam, como você falou, como se fosse uma incubadora dessas empresas de... Exatamente, porque aí desenvolve por conta da nossa notoriedade, por conta de tudo que a gente já fez até hoje e dá visibilidade. Assim para outros pequenos empreendedores, até para empreendedores que saíram do próprio Diamante na Cozinha, que a gente acaba agregando. Por exemplo, procura muitas pessoas, João, eu queria que você fizesse um evento de catering, eu queria que você fizesse um evento particular, eu queria... Então, hoje a gente tem uma listagem de pessoas que trabalham com isso, que tanto pequeno empreendedor como a Boulanger Rua, que a gente agregou, como a Araucária, que a gente agregou, como outros produtores, a gente faz um case, a gente tem esses pequenos empreendedores e a gente consegue fazer essa economia colaborativa que hoje, na pandemia, isso ficou mais escancarado. Mas que isso já deveria ser fomentado. Acabou ficando mais escancarado. Vocês têm quantas empresas nesse grupo aí, vamos dizer, essa holding? JD. Assim, indiretamente, fazendo esse esquema, a gente pode dizer que tem mais de 30 empresas, com certeza, Olha que legal. indiretamente. E todas elas oriundas ou do seu projeto social ou de comunidades? Ou de relação, porque, por exemplo, hoje o João Diamante acabou virando um produto, acabou virando uma marca. Vamos dizer lá, antigamente o João Diamante era um cozinheiro, mas através do conhecimento e tudo mais, as pessoas entenderam que hoje, até modelo me colocaram. Então, assim, hoje o João é modelo. A gente vai falar sobre isso. Faz de moda. Hoje o João é apresentador de programa. Hoje o João é consultor gastronômico, é chefe de cozinha. Então, tem vários... E aí, isso a gente consegue agregar várias pessoas dentro desse segmento. Até porque você não vai conseguir fazer tudo isso. E aí, quando você agrega uma pessoa que talvez não tenha uma oportunidade dentro da grande indústria, você impacta diretamente na pessoa e na ramificação que ela traz. Porque um pequeno empreendedor, ele impacta diretamente em várias outras pessoas. Então, a gente acredita nessa economia colaborativa. Como ser entusiasta num cenário tão desafiador como o que a gente... O meu sonho era R$ 1.200 e ter uma casa na comunidade. Eu já passei muito disso. Agora é só compartilhar e contribuir de alguma forma para a sociedade melhorar. Eu sempre... o meu paralelo, o meu pensamento é voltar no que era meu sonho. João, qual era seu sonho? Meu sonho era esse. Eu já consegui. Eu vou de novo na camisa do João. É colaboração. É a gente estar junto. É a gente ter um companheirismo, a gente ter empatia, a gente acreditar. Porque é muito difícil acreditar o tempo inteiro, né? Mas quando a gente tem amigos, parceiros e colaboração, a gente vai equilibrando isso, né? A gente está num problema muito sério de autoestima nesse momento, né? Não só na situação do país, mas na pandemia, tudo que está acontecendo com o mundo agora. Então, todo o nosso trabalho, acredito que do João também, é para elevar a autoestima das pessoas. Porque aí sim você tem um combustível para poder seguir, para poder acreditar. E sempre quando eu estou conversando ou fazendo uma entrevista, alguma coisa, eu tento trazer uma colocação que é o seguinte: você pode, se você quiser, você pode. E como o João fez, ele não queria ir para Paris, ele queria uma meta aqui. E ele passou, e passou muito. Quando você joga lá para frente, eu quero ser milionário. Isso não vai acontecer, você não vai nunca chegar ali. Você tem que ter metas que você possa cumprir, um plano de preferência de curto prazo, porque senão a sua autoestima vai
vai caindo. Você não vai cumprindo, vai demorando, vai caindo. Isso serve para qualquer coisa. Isso serve para a nossa casa, para o nosso cantinho, para a nossa empresa, para a nossa vida. Então, assim, todo mundo pode, precisa acreditar, é acreditar em você mesmo, antes de tudo, antes de acreditar nos outros, você precisa acreditar em si e tentar botar a autoestima lá para cima. E por falar em metas, no próximo bloco, quer saber como se tornar um produtor de games? E você conhece um dos empreendedores brasileiros mais brilhantes com menos de 30 anos? Fica com a gente que no próximo bloco eles vão falar. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com João Diamante, chefe de cozinha, e com Leonardo Ed, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual. João, você foi eleito pela revista Forbes um dos empreendedores brasileiros mais brilhantes com menos de 30 anos. Agora já tem 30, né? Tem 30, agora já. Na época eu tinha 29. Isso é muita representatividade, né, João? Na verdade, eu pensei que era até mentira quando chegou lá o reconhecimento, né? Eu perguntei pra mim assim, pô, é verdade isso? Porque a gente vai trabalhando e a gente vai trabalhando e não tem a dimensão do que você acaba representando, do que você, do alcance, do impacto que o teu trabalho tem dentro de uma sociedade. Você realmente não tem noção. Aí, a partir de um prêmio como esse, enfim, que é um prêmio com conotação mundial, tá uma revista super bem conceituada, você para analisar tudo que você já fez até hoje e olha o cenário e fala, puxa, nós já fizemos muita coisa. E aí eu sempre fiquei me indagando quanto a isso. Pô, mas isso é uma coisa que eu já faço já há muito tempo, já está dentro do meu dia a dia, já está no sangue e tal. Será que talvez era para um reconhecimento como esse? E aí foi o que você acabou de falar agora, mano. Foi o seguinte, precisa de uma representatividade. Precisa de alguém ali para falar, pô, se o João tá lá, se a equipe do João conseguiu, o João, lógico, o João não é sozinho, o João tem uma equipe que faz a coisa acontecer junto e tal. Mas se tem aquele cara ali, pô, eu consigo chegar também. Por que não? Por que não tentar? Por que não trabalhar? Por que não insistir? Então eu fiquei feliz por isso, por ser esse jovem um exemplo para uma sociedade que já é tão sofrida, né? Que ganha tanto, que está apanhando todo dia, que está matando uns 5, 6 ali, todo dia ali levantando muito cedo e indo dormir tarde. Então representa muito, fiquei feliz com o reconhecimento, com esse e outros prêmios que a gente já teve, e a gente vai continuar trabalhando, independentemente de prêmio ou não, o trabalho vai continuar sendo feito. Porque aquele elo de ligação de onde eu saí, de onde eu vir e aonde eu quero chegar já está muito traçado. Então isso facilita muito para a gente continuar desenvolvendo um trabalho. Mas acho importante sim o reconhecimento, não só pelo João, mas o trabalho de qualquer pessoa tem que ser reconhecido e ser ali literalmente exposto para que outras pessoas tenham esse incentivo que o Leonardo acabou de falar, tem esse gás, que tá todo muito, muito para baixo, assim. Quando você vê um cara que sai do Nordeste, do interior, mãe solo, preto, 2 filhos no colo, carona de caminhão, vem para o Rio de Janeiro, desenvolve a vida dele toda dentro de uma comunidade, desigualdade, tiroteio, e consegue entrar para uma lista conceituada, vale acreditar. Eu queria que você fizesse uma análise assim, da atual situação dessa indústria e quem quer ingressar. Quem quer ser um produtor de game, o que precisa fazer? A questão é a formação. Né? Óbvio que o game, como os jovens já estão muito acostumados... Jogam muito, né? Jogam o tempo inteiro, desde a infância, né? Porque o game não é só o jogo eletrônico, né? É todo tipo de jogo. Essa gamificação da vida, ela já vem naturalmente para todos nós, desde a infância. Né? Então, por isso que os realities de games são tão vistos e têm tanto sucesso, porque a gente está muito acostumado com isso. Então, quem quer entrar... e os games cada vez mais têm sido, têm chegado perto do audiovisual, tanto que hoje a gente considera a indústria de games como uma indústria audiovisual, tem uma interseção muito grande, você tem roteiros, você tem personagens, você tem todo o figurino, a arte, tudo mais, e são indústrias irmãs, né? Porque você vê, toda Hollywood inteira hoje é games. Todos os filmes de Hollywood têm games ou vêm de games. Né? Então, quem quer entrar
Primeiro, é estudar, obviamente, é entender que caminho vai seguir, porque você tem todo o caminho da tecnologia, do desenvolvimento, ainda mais com os aplicativos todos, o telefone, tudo isso que hoje está sendo popularizado. O inglês ainda é a principal, o idioma obrigatório e tal, mas tem algum outro? Na verdade, bom, inglês e espanhol são dois idiomas que realmente quase pegam a totalidade, pelo menos do Ocidente. Mas hoje, com a linguagem do digital, isso já ficou para trás. Óbvio que é importante você aprender outro idioma, óbvio que você vai mais longe, mas hoje, com o ambiente digital, inclusive com os aplicativos de tradução, hoje tem aplicativo de tradução simultânea que você viaja com ele, né? Muito você bom, conversa porque ficou assim. mais inclusivo, né? Ficou mais inclusivo. E os games, como você passa por uma questão de desenvolvimento, ou de tecnologia, ou criação daquele ambiente, de um mundo dos personagens e tal, também é mais inclusivo nesse sentido. Né? Porque você não precisa necessariamente saber inglês. Você pode desenvolver uma coisa em português. E se você vender para uma empresa americana, por exemplo, eles vão traduzir e vão colocar no mundo inteiro. E, de novo, com a tecnologia, hoje é muito mais fácil. A gente vê as plataformas, né? Antigamente era um custo gigantesco para eu pegar um filme meu em português e lançar nos Estados Unidos. 99% das produções eram inviáveis nesse sentido. Hoje não. Hoje, com a tecnologia, nas plataformas, você tem lá, às vezes, 30 idiomas diferentes. Então, também o consumidor se acostumou. O consumidor se acostumou a escutar filme dublado, a ver games dublados. Muitos deles que fazem um grande sucesso não têm idioma, né? Só nas regras ou alguma coisa assim. São games que não são falados, tem muito mais um mundo. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande aí e tem essa transversalidade audiovisual e games que também é muito interessante. João, conta um pouco da sua experiência como modelo. Foi engraçado, cara. Assim, foi muito engraçado porque você, quando é que nem aquela questão do chá de chá. Quando você está apertando sua parafuso, você não consegue ver de fora, né? Porque quando você está de fora, você tem uma visão mais ampla. Tem uma visão panorâmica um pouco mais ampla. Tu tá ali sempre fazendo aquela coisa e quando a minha equipe me trouxe isso, João, assim, a gente precisa abrir esse leque. Precisa te tá, mas de onde vocês me... Pô, eu te vejo na moda, mas sério? Moda e tal? É assim, eu acho que é isso, não tem um padrão, não existe essa coisa do padrão. O teu jeito tem o seu padrão, cada um tem um jeito e cada um vai ter um padrão. E o que você acha? Olha, eu topo, não sei se eu vou ter jeito para fazer a coisa. Num primeiro momento eu tive aquela resistência, mas depois eu fui e a gente começou a fazer trabalho para algumas marcas até que tem uma expressão legal. E eu comecei a curtir isso. E até porque, aí mais uma vez, a questão da representatividade, isso abre a mente de outras pessoas. Pô, ó o João que é cozinheiro, mas está fazendo moda, está dando palestra, está apresentando um programa agora, está entrevistando uma pessoa. Então, assim, isso mostra que cada vez as profissões estão transversais. Agora você é um jovem negro, de origem humilde. Chegar onde você chegou é uma exceção, né? Você enfrentou o racismo em algum momento? Não, eu enfrento. O racismo é diário, é estrutural, né? É difícil você quebrar isso do tempo, assim, o Brasil tem 500 e poucos anos. O racismo aconteceu, a escravidão ali real aconteceu 300 e poucos anos. E aí tem mais tempo de escravidão real do que de libertação, que é uma aspa que a gente abre, que a gente sabe que não foi liberto totalmente sobre essa questão. Então, até você quebrar essa estrutura, o racismo, o machismo e tudo que a gente sabe que tem de preconceitos e tal, até você quebrar essa estrutura, porque o Brasil foi criado em cima desses privilégios e desse preconceito e tudo mais. Até você quebrar, é um processo lento, a gente vê que está avançando, a coisa está acontecendo, mas muitas pessoas precisaram morrer para ter o João Diamante aqui. Então eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever de acelerar essa questão do racismo para uma evolução cultural, intelectual, humana, societária
e de todos os outros preconceitos. A gente tem essa missão, a gente tem essa obrigação de fazer isso. Porque para o João estar aqui hoje, quantas pessoas não morreram? Para a gente estar aqui hoje discutindo, falando, conversando, colocando isso em pauta, que muitas das vezes é cerceado, é deixado de lado, é abafado. Então, assim, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Do momento que você pensa, que vocês imaginam que o racismo é coisa de pessoas pretas, está errado. No momento que você entende que todo mundo tem que discutir sobre isso, não existe o racismo, entendeu? né? E que existe, que tem que estar em pauta, a gente começa a ir para um lado você fala mais muito isso nas democrático. suas palestras? De vira e mexe, na minha palestra, na minha rede social, no meu dia a dia, isso tem que estar a todo momento em pauta, porque isso é uma realidade. Isso não é uma coisa que, não, aconteceu há não sei quantos atrás. Não, isso acontece hoje, nos dias de hoje. Então a gente tem que estar sempre em pauta. O racismo não tem que estar em pauta no dia 20 de novembro, tem que estar em pauta todo dia. É verdade. Você também é palestrante, Leonardo. Que mensagem você procura levar nas suas palestras? Eu acho que essa mensagem Bom, hoje é uma mensagem de otimismo, esperança e tal, que passa muito pelo que o João falou. Acho que todos temos que discutir todas essas questões. Não são específicas dos grupos que estão sofrendo, na verdade é de todos nós. A responsabilidade de melhorar o mundo é de todos nós e a gente tem que olhar para isso com muita sinceridade, muita transparência, colocar a nossa responsabilidade, eu ia falar nossa culpa, a nossa responsabilidade, porque existe uma responsabilidade histórica, eu não quero, mas no meu ponto aqui, de onde eu estou, do alto de onde eu estou, eu sou o responsável também, e mais do que isso, a gente é responsável para frente, então a gente pode fazer. Então, o que eu sempre levo de mensagem é que todos podem, foi o que eu falei agora há pouco, a gente pode, se a gente quiser, se a gente for verdadeiro, for honesto, a gente pode. Então a gente pode e deve transformar esse mundo num mundo melhor. Então, nesse clima de otimismo e de transformação, vamos para o nosso ping-pong, que é o final do nosso programa. Time de futebol. Flamengo. Vasco da Gama. Partida inesquecível. A Libertadores, né? Que eu vi agora, a contra lá o River e tal, foi uma partida inesquecível. Porque eu assisti, eu tava dando uma aula em Fortaleza, me colocaram para dar aula na hora do jogo. Quando o Flamengo virou, eu não... Joguei microfone, tudo pro alto e acabou a aula e foi uma festança. Essa foi inesquecível, né? Não, para mim a partida do Brasil e Chile de 92, se eu não me engano, que teve aquele problema do morteiro, que eu estava no Maracanã, pela presença do Maracanã, aquele Maracanã pujante, eu acho que tinha 200, que ainda era tinha o geral, Maracanã. né? Sim, porque era o Maracanã de verdade. Eu diria que todos os jogos que eu fui naquele Maracanã foram inesquecíveis. Pô. Era um negócio incrível. Lugar para relaxar no Rio. Praia. Gosto muito de Qualquer praia. Acho que qualquer praia. Aquele clima, aquela maresia, aquela onda batendo e voltando, aquele barulho me relaxa. A praia reserva lá do Recreio, final do né? Recreio, mas tem Não passa uma semana sem. E na cachoeira. E um você? sambinha. Prato ou petisco preferido? Petisco. Qual? Barriga de porco. Lá do Santo Remédio, gosto do Momo, gosto do Bar da Frente. Enfim, tem vários lugares que eu gosto. Mas assim, uma barriga de porco bem feita, com o limãozinho do lado acompanhado. Tenho ido muito, inclusive agora, no Bar da Portuguesa, em Olaria, o bolinho de bacalhau, que é um negócio É famoso lá, né? fantástico. Com a cerveja, obviamente. Bom. João, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler muito histórias reais, motivacionais. Gosto de ler ficção também. E gosto de ler estratégias de negócio. Eu gosto de ler muita coisa, enfim, mas geopolítica mundial, para mim, é um negócio muito interessante. Um medo. Não consegui ver realmente o Brasil ainda em vida fora desse mapa da fome. Medo de não conseguir melhorar esse mundo. Maior orgulho da vida. Tem uma mãe que eu tenho, o João está aqui por conta da mãe que tem. Como esse é o nome o maior, dela? Elilde de Oliveira Santos. Esse é o maior orgulho da vida. É ter uma família unida, dos dois, de pai e de mãe, e ver meus 2 filhos crescendo como pessoas incríveis. Um sonho.
que o mundo seja melhor, de fato, mais igual, e que a gente possa conviver em paz, mas na paz real. Né? Não é, não pode dar tiro aqui, na paz real, que a gente realmente consiga se assumir como uma sociedade com empatia e com consideração entre todos nós. Eu compartilho desse sonho, é basicamente isso mesmo. É a paz de espírito, realmente de você, não, a coisa está acontecendo, eu não preciso ter milhões a mais do que o outro, eu preciso ter o mínimo para conviver bem. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela participação dos dois. Obrigado Foi a muito vocês. legal, muito Obrigado bom. pelo Foi convite muito aí. bom mesmo conversar com vocês. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo.